Olá pessoal, eu sou a Gil Evert, sem estresse só estresse, aqui mais uma vez com o tema Educação Bilíngue. Dessa vez eu vou trazer para vocês 7 pontos super importantes, 7 pontos de apoio para te ajudar na imersão da língua. Porque quanto mais cedo você começar, mais fácil, mais natural e fluente o seu filho será nessa língua escolhida por vocês. Nós vamos colocar aqui uma determinada ordem. Eu vou fazer uma série com vocês, começando com a imersão da concepção ou pós-concepção, até a idade pré-escolar, durante a idade escolar, adolescência e fase adulta. Durante a gravidez. Vocês, né, família, que já decidiram, nós queremos educar os nossos filhos bilíngues. Se vocês moram num país estrangeiro, é mais fácil. Por quê? A língua estrangeira, a criança aprende no jardim da infância, na escola, com os amigos, etc. A luta será para manter o português. Então, vocês terão 2 línguas na família desde o princípio. Se você mora no Brasil, este primeiro ponto, o ponto número 1, é super importante. Vocês planejam uma criança, vocês querem que ela seja bilíngue durante a gravidez. Os estudos já provaram que as crianças ouvem no útero materno e reconhecem as vozes dos pais. Então, a partir daí, lembra aqueles momentos que vocês ficam falando com o bebê, acariciando, que os pais costumam já se familiarizar com esse serzinho antes do nascimento? Você faz isso em inglês, em italiano, em espanhol, a língua que você escolheu e que você fala bem para passar para o seu filho. A partir desse momento, a sua voz, que ficará no inconsciente, que começa com esse feto já a se desenvolver, essa conexão com a tua voz, será nessa língua. Então, mamãe, a criança já conhece a língua materna também, no útero, vai falar o português sempre e o papai a língua que ele escolheu. E se for ao contrário, a mãe fala uma outra língua e o pai é brasileiro, a mãe vai falar a língua estrangeira e o pai vai conversar e vai falar em português. Então, esse é o primeiro ponto. Durante a gravidez, nós estamos naquela fase em que o feto, já provado cientificamente, reconhece as vozes do pai, da mãe, das pessoas próximas. Já escolham uma língua para cada um de vocês. Bom, escolhida essa língua, iniciado esse processo na gravidez de se falar cada um uma língua, é o processo one-to-one, que nós chamamos. Isso vocês manterão da gravidez para sempre, se possível, ou pelo menos até o período que vocês achem que é necessário para a criança ter bem definido quem fala qual língua. One to one. Papai é inglês, mamãe é português, papai é italiano, espanhol ou o que for, ou o contrário. Então, aquele que assume uma língua, este será o responsável e ficará marcado para a criança, né, como uma referência. A criança sabe, ou essa voz, essa pessoa é essa língua, né? Então, o one-to-one é o processo que começa já na gravidez e vai acompanhá-los até que o seu filho seja fluente nas 2 línguas que vocês querem. Essa foi a dica número 2, o processo número 2. A terceira dica, ou o terceiro ponto importante nessa tabela, ou nessa trajetória de educar bilíngue. Lullaby, as canções de ninar. É muito importante e é super fácil e é incrível, vocês viverão os resultados. Toda a família, ou o pai ou a mãe, canta para o bebê dormir, né? As músicas que nós conhecemos dos nossos avós, dos nossos pais. Então, estamos no one-to-one processo. A mãe ou o pai, quem for o responsável pelo português, vai cantar as musiquinhas de ninar em português. O que for designado para a língua estrangeira, vai cantar as lullabies, como se diz em inglês, em espanhol, na língua que for escolhida. Toda noite, ou nos dias que você coloca o seu filho para dormir. No caso dos pais, às vezes não é diário. Você vai cantar na língua que você escolheu, na língua que vai ser a segunda língua da criança. Bem, normalmente, se você não sabe a inteira, você aprende antes ou você canta um pedaço que você sabe. E eu vou contar para vocês uma experiência super interessante. A minha filha foi au pair nos Estados Unidos, numa família em que eles falavam inglês e alemão, porque a minha filha é alemã. Mas a minha filha cresceu comigo cantando as cantigas de ninar em português, né? Ela e o meu filho. O que aconteceu? A minha filha cantava para essas crianças que falavam alemão e inglês, bem pequenas, as
cantigas de ninar em português? Porque eram as únicas que ela conhecia, que ela sabia. O que aconteceu? Um dia eles estavam na sala, a família inteira, o menino começou a cantar uma música em português, uma dessas cantigas de ninar. A mãe perguntou para minha filha, você ensina português para eles? Ela falou, não, eu só canto para eles dormirem, ou a nap, né, aquele cochilinho depois do almoço, ou quando eles vão dormir à noite, que eu estou fazendo babysitter, eu canto as cantigas de ninar em português que eu conheço. Por incrível que pareça, inconscientemente, as crianças conseguiam cantar essas cantigas de ninar, porque no adormecer, naquele processo que eles ficam entre o consciente e o inconsciente, foram se sedimentando essas palavras, essa melodia. Isso é possível, isso acontece e vocês vão ver como é verdade. Chegamos já no quarta dica, que é muito simples também. One day topic. Vocês vão escolher um dia da semana e neste dia, consequentemente, será falada uma língua. Inglês, alemão, japonês, a língua que vocês escolheram para o processo de educação. Consequentemente, da hora que vocês levantam até a hora que vocês vão dormir. É difícil? É. Vamos conseguir manter isso no começo? Muitas vezes não. Vamos quebrar no meio do dia? Vamos misturar, fazer aquela saladinha? Acontece, vocês farão. Isso não vai interromper o processo na cabecinha da criança. Monday, segunda, Tuesday, terça, vocês escolham. Talvez um final de semana onde vocês estão mais relaxados, onde tudo é um pouco mais leve. É nesse dia que será falado a segunda língua. De manhã até a noite, para tudo. Seja no passeio, seja em casa na hora da alimentação, enfim. É o dia daquela língua. Com o passar dos anos, vocês perceberão que isso fica marcado e é muito engraçado até. As famílias me contam que as crianças com uma determinada idade falam: oh, sexta-feira, dia de inglês. Porque a criança está mal-humorada, a criança não está motivada, mas ela sabe e ela aceita. Quebra um pouquinho pelo meio, faz um pouco de birra, mas se a sexta-feira é o dia do inglês ou a segunda, mantenham firmes, paciência. Esse é um fator que vem para todos esses 7 tópicos que eu vou passar para vocês. Paciência. Sem paciência, fica muito mais difícil para tudo na vida. Vocês terão que ter um objetivo e paciência para alcançar esse objetivo. E o quinto fator, gente, é um fator super fácil também, porque isso faz parte da rotina de praticamente todas as famílias. As famílias leem para os seus filhos livros infantis, normalmente na língua pátria deles. Nós estamos trabalhando com o Brasil, português. Todo mundo tem os livros, lê para os filhos. E o que é que vocês podem usar para ajudar na imersão, para ajudar o seu filho a ser bilíngue facilmente? Vocês comprem os livros nas duas línguas. Nas duas línguas. E os livros serão lidos também nas duas línguas. Se o papai que é responsável pelo inglês, ou a mamãe, ou a língua que for, ele lerá, ou ela, nesta língua. E o outro em português normal. Leiam sempre, mostrem livros. No começo, principalmente, que nós usamos aqueles livros com figuras grandes, são imagens, né? As crianças associam a imagem, a palavra, à língua. Aquela ponte. Leiam os mesmos livros em duas línguas diferentes. Fica associado é um códex que se cria com a criança. Ele sabe, ele troca, switch automaticamente. E conforme eles vão crescendo, vocês começam com os livrinhos de imagens, depois passam para as fábulas, os livrinhos de história. O que acontecia? Vou contar histórias para vocês aqui de famílias que fizeram com sucesso, eu inclusive. Branca de Neve, Cinderela, Bela Adormecida. Você lê a história inteira em português, várias vezes. Você lê a história inteira em inglês, em alemão, enfim, na segunda língua que vocês optaram. A criança conhece a história. Então, quando você está lendo na língua estrangeira, ela começa a associar o que você está falando com aquela imagem que ela já tem na cabeça. Estamos falando da Chapeuzinho Vermelho? Ou o lobo mau, o caçador, ela está caminhando na floresta. Eles começam a associar. A associação é um processo para memória que oradores famosíssimos no mundo inteiro, professores universitários usam. Você usa uma imagem
para associar a um texto, associar a uma dissertação que você vai fazer, a uma palavra. Shows de mágica que nós vemos na televisão muitas vezes, né? Que as pessoas ficam, o mágico adivinha tudo, ele sabe tudo, aquela memória. Ele está associando símbolos que ele tem com as palavras que serão necessárias. E é isso que a criança faz também. Ele conhece Branca de Neve em português, ele conhece a Cinderela. Quando ele ouve em outra língua, ele vai associar o que ele está ouvindo com a imagem que ele tem. E com o tempo, ele sabe a história nas duas línguas. Funciona, gente? Muita gente fica com medo no começo. Muitos pais me dizem, mas vai dar uma bagunça, a criança confunde, ela não sabe. A confusão dá um dia, dá uma semana talvez, mas paciência e tempo é o que você precisa nesse trabalho de educar bilíngue. Paciência, determinação, consequência. Agora nós vamos para o fator número 6, que é um fator que não será possível, infelizmente, para todo mundo. Mas esse eu vou dar, então, para quem tem espaço, para quem pode participar de um programa como esses, tem um auxílio muito, muito em conta se você comparar com os preços de colégios, com o preço de escolas bilíngues, e nós estamos aqui na primeira fase, que é do nascimento até o pré-escolar, que muitas vezes, para muitas famílias, é muito difícil colocar na creche ou numa escolinha bilíngue, o daycare. Muitas famílias usam uma au pair. O que é uma au pair? Au pair não é uma babá. Au pair, na verdade, vem do francês, que é alguém que vai te auxiliar. São programas existentes no mundo inteiro. Você pode trazer para sua casa um estudante, um jovem, masculino, feminino, não importa, é o au pair ou bro pair para os meninos, e eles viverão na sua casa, falam a língua pátria deles com os seus filhos e falam português com vocês. Então é uma troca, né? É um programa que existe, eu vou fazer um vídeo especial sobre isto, também para as brasileiras que querem ir como au pair para outros países. Eu tive 11 au pairs na minha casa. Eu trabalhava para uma firma americana aqui na Alemanha. Quando a minha primeira filha completou 10 meses, eu tive a minha primeira au pair, comecei a trabalhar, minha filha tinha 11 meses, a nossa primeira au pair foi tcheca, ela veio de Irlava, que é perto de Praga, e a partir de então eu só tive au pairs brasileiras. Por quê? Para fazer imersão de português, para nos ajudar em casa a manter o português como segunda língua. E funciona também. E é um fator, como eu disse, não para todos, infelizmente, mas se você tiver essa possibilidade, pense nisso, porque é mais cômodo. Financeiramente, no caso do Brasil, eu acredito que fica até mais em conta do que pagar um daycare ou pagar a creche bilíngue. E vocês têm, todo mundo aprende uma língua nesse processo. Nós vamos falar bem disso, vamos especificar bem isso num outro vídeo. Estamos chegando ao final. Processinho super curto, coisas super fáceis e eu garanto para vocês que funciona. Eu vivi isso e eu convivo com muitas famílias que também viveram isso, que são super bem-sucedidos, com um pouco de trabalho e paciência em casa. O nosso 7º ponto, gente, porque nós estamos falando do nascimento ou da gestação até a idade pré-escolar, neste primeiro vídeo. Um dos fatores que ajuda muito, que também economicamente tem uma vantagem, não custa nada normalmente. Aqui na Alemanha é super organizado, nos Estados Unidos também, vamos ver como é que é no Brasil. O Playgroup. Playgroups, eles são organizados aqui na Alemanha por igrejas, por associações culturais, associações de pais. São grupos que se encontram para brincar e existem para vários. Se você quer playgroup para falar uma língua, você quer playgroup Montessori, para filosofia Montessori, então você vai escolher, no caso de quem está aqui na Europa ou nos Estados Unidos, um playgroup dentro do seu interesse, que no nosso caso aqui estamos falando de línguas, de criar, de educar bilíngue, né? No Brasil, esses playgroups organizados existem das igrejas, das associações culturais, associações de pais e mestres, dos prédios, dos síndicos ou das associações de moradores de prédio, de condomínios. Vocês podem organizar playgroup para inglês, playgroup para italiano, para a língua que for, dentro da comunidade onde você mora, dentro da sua região, da sua cidade, do seu bairro, do seu condomínio. Se informe, procure e organize para os seus filhos. Se o seu filho já está num daycare, numa escolinha bilíngue,
melhor ainda, porque aí você vai ter os parceiros super fáceis de combinar. Então, quarta-feira um playgroup na sua casa, na sexta na casa de uma outra família. Isso ajuda os pais muitas vezes, porque eles têm 1, 2 horinhas que as crianças estão com alguém praticando uma língua e eles podem fazer uma compra, buscar alguma coisa. Muitos grupos fazem com os pais presentes, que é muito interessante também, que a maioria dos grupos que eu participei aqui na Alemanha, nós ficávamos no grupo, eu ficava no grupo, ou a minha au pair ia no grupo com a criança, dependendo da nossa disponibilidade da semana. Vamos recapitular agora esses 7 fatores, esses 7 pontos de imersão. A gravidez, papai, mamãe, o que fala a outra língua que foi escolhida, a partir desse momento está no encargo. O one-to-one, que vai ser a continuação, uma pessoa é responsável, uma referência, uma pessoa que é referência da criança a falar esta língua estrangeira. Cantigas de niná, lullabies. Vamos cantar para os nossos filhos que inconscientemente guardarão as palavras, né? O dia da semana, Monday, Tuesday, Wednesday. Vamos escolher um dia da semana, que é o dia da família, falar uma outra língua. Sempre. Os livros, vamos ler em 2 línguas, os mesmos livros, as mesmas histórias. Vamos fazer associação, né? Fácil, todo mundo pode fazer. Au pair é um fator que não é para todo mundo, mas se for possível para você, pense nisso, porque muitos brasileiros não pensam. Pense nesse fator, que é o win-win relationship. A pessoa que vem ganha, a família inteira ganha, com essa imersão, não é? E o playgroup, o último deles, até essa idade pré-escolar. Vamos nos unir com outras famílias, com outras crianças, com a mesma motivação, com o mesmo goal, com o mesmo objetivo de intensificar a imersão na língua escolhida. Eu espero que isso ajude vocês, isso me ajudou muito. Como eu disse, os meus filhos falam várias línguas, não só através da educação maravilhosa que eles receberam aqui das escolas alemãs e no mundo, que eles fizeram intercâmbio para a Inglaterra, para a Dinamarca, para os Estados Unidos, para o Canadá, enfim. Nós temos um pouquinho mais de possibilidades, no Brasil ainda não está assim tão fácil, então tem que começar de casa. E se vocês começarem já na gravidez, aqui dentro, a criança já começa a imergir numa língua. Funciona, é mais econômico e é mais prazeroso para a família inteira. Eu deixo vocês aqui com todas essas ideias. Espero vê-los no próximo vídeo. Abraço grande, sem estresse, só estresse.